Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Saúde a Sério. Eu sou Débora Lima, jornalista especializada em saúde. E o assunto hoje vai dar o que falar. Vai dar o que falar, porque a gente vai falar de um assunto muito importante que é vacina, desinformação, confiança e o que vem pela frente. E para falar disso, eu recebo ninguém mais, ninguém menos que a doutora Rosana Richman, que dispensaria apresentações, mas mesmo assim eu vou dizer que é médica infectologista, referência nacional em imunização, trabalha, né, na interface entre política, ciências públicas e a população, e vai continuar sendo por muito tempo uma das principais vozes no enfrentamento da desinformação sobre vacinas no Brasil. Muito obrigada pela tua presença, é uma honra poder contar com tua presença nessa mesa para me ajudar desse tamanho dessa minha missão. Doutor Henrique Cortes, sócio, né, cofundador do Saúde a Sério, obstetra, também defensor das vacinas, assim como todos nós aqui. E as vacinas sempre tiveram no centro da saúde pública, né? Raramente elas estiveram tão no centro de um debate político, e emocional, mas nos últimos anos a gente teve aí algumas questões que passaram da área técnica para a parte pública, causando aí muito ruído, muita desinformação, muita desconfiança. E nesse episódio a nossa conversa é sobre isso, o que mudou, o que aprendemos e o que vem pela frente. Então eu já vou começar com a doutora me dizendo. Doutora, se tivesse que escolher uma palavra para descrever o momento das vacinas hoje no Brasil, qual seria essa palavra? Bom, primeiro, deixa eu ganhar um tempo para pensar na Pensa. resposta. Então, não, agradeço super o convite, Henri, Débora. Acho que esse Saúde a Sério é uma ideia excelente no sentido de desmistificar mesmo uma série de coisas, ou pelo menos tentar esclarecer o porquê tem tantos pontos de dúvidas ou pontos de fake news, etc. Eu acho que a palavra que define hoje a imunização no nosso país, e eu não diria que é só no nosso país, acho que é uma questão global, é hesitação. Esta é a palavra, né? As pessoas, nós estamos numa geração, se você pegar, por exemplo, a minha geração, tá? Onde eu tive sarampo, eu tive rubéola, eu tive catapora, é uma geração que era, entre aspas, normal ter as doenças da infância, né? E até você até juntava as pessoas para logo todo mundo ter as doenças Porque e aí resolver. não teria mais, né? Por que isso? Porque não tinha vacina. Só que se você pega a mortalidade infantil nesta época que nós estamos falando que não tinham vacinas, ou pelo menos a imensa maioria das vacinas que a gente está falando hoje, era algo, início dos anos 90, a gente fala em expectativa de vida de 40 anos. Exatamente pela mortalidade infantil. Então, esta é a geração minha que não pegou essa fase da vacinação. Daí começa toda a mudança completamente da história a partir da vacinação, e você começa a ver uma queda absurda de mortes, de doenças, a ponto que a geração de hoje, se eu perguntar hoje, eu pegar alguém de entre 25 e 30 anos e perguntar: você quer vacinar seu filho para difteria? Ele vai falar: oi? Sei nem o que é. Não sei do que você está falando. Você quer vacinar o seu filho contra a paralisia infantil? Ele falou: olha, eu nunca vi um caso, nunca vi. Para que eu vou submeter o meu filho a algo? Ele está super bem, está super saudável. Por que eu vou submeter ele a uma imunização se eu nunca vi essas doenças que você está me falando? E daí, então, a palavra hoje é hesitação. A pessoa está hesitante, porque de um lado ela recebe informações, uma série de fake news, falando mal das vacinas. E de outro lado, ele simplesmente não conhece o que eu estou falando. Então a gente sempre fala que a vacinação, ela é vítima do seu sucesso. Porque o sucesso foi tão grande a ponto de que hoje as pessoas não conhecem essas doenças que, entre aspas, eram comuns na infância. Então a hesitação é a palavra hoje. E por que quando essas vacinas surgiram, não houve, né? Porque hoje quando surge uma vacina nova, todo mundo, será? Não houve esse questionamento naquela época. Eu acho primeiro porque
era tão evidente, a percepção do benefício era muito evidente, porque tinha tanta doença infecciosa que você logo via uma Você queria. diminuição muito drástica do número de casos. Então, a percepção da população na época, tudo bem, não sou tão velha assim, mas se a gente for lá atrás para a varíola é uma das doenças infecciosas que mais matou a população mundial. Mundial. Então, você ter uma erradicação, hoje não existe mais o vírus da varíola no globo, quer dizer, foi uma mudança absurda. Então, esta percepção de risco era muito mais próxima. Hoje, eu estou falando de vacinar contra uma doença que eu nunca vi. Eu não sei do que você está falando. Então, a percepção do risco é diferente. E eu vou te dar um exemplo, Débora. Meningite é uma doença que sempre assustou muito os pais brasileiros. Ah, vai vacinar para meningite? Ah, eu vou ver, eu vou perguntar para o meu pediatra, etc. Saiu na mídia que o filho de alguém morreu de meningite, ou teve alguma sequela, ou ficou cego, ou não sei o quê, imediatamente a percepção de risco aumenta de imediato. E a busca das vacinas é imediata, a ponto de que quando acontece isso, você vai nos lugares, Esgota. está faltando vacina. Dengue foi assim. Então, eu acho que tem muito da população hoje em relação ao que a gente chama de percepção de risco, que eu não vejo, eu não vou valorizar. À medida do momento que eu vejo, e infelizmente, a gente pode até voltar a ver essas doenças que eu falei, sarampo, paralisia infantil, etc., se eu deixar de vacinar. Posso dar uma... Pelo amor, por Que legal, favor. aproveito para agradecer novamente essa gentileza de ter vindo falar com a gente, né? Esse é um assunto que eu gosto particularmente muito, né? Eu sou obstetra e é o nosso dia a dia falar de vacinas com as gestantes, né? Nessa questão que você falou, que eu acho faz todo sentido, nessa questão da percepção, o paciente se não vê, né? Se a gente não tá vendo, a gente tem menos medo, vamos dizer assim, né? Mas eu queria, só para você explicar conceitualmente, essa questão da erradicação, né? E você até falou que podem voltar, mas do ponto de vista técnico, quando que a gente fala que uma doença foi erradicada, né? Em anos, ou como é que funciona isso? Você tem dois termos importantes. Um é a eliminação. Então, por exemplo, o sarampo, vamos pegar o exemplo do sarampo, porque ele está super em alta hoje em dia, né? O sarampo é uma doença infecciosa, viral, transmissão respiratória e de altíssima contagiosidade. Então, para você controlar uma doença como o sarampo, você precisa ter a população, pelo menos 95% da população alvo vacinada. Tudo bem? Então, o Brasil conseguiu eliminação do sarampo, ou seja, ele fica mais do que 1 ano sem ter caso de transmissão dentro do nosso país. Você pode ter casos, veio da Alemanha para cá, ou seja, ele não foi adquirido aqui. Casos porque importados, né? o sarampo não está erradicado, Tá. ele está eliminado de uma determinada região. E quem reconhece isso é a Organização Mundial da Saúde, que dá àquele país um certificado de eliminação de uma doença. Não quer dizer que a doença não exista no globo. Tá. Ela não está erradicada. Tá. Vamos para a varíola. A varíola é o melhor exemplo de erradicação, a ponto de que ninguém mais toma vacina de varíola, porque não existe mais o risco, a não ser que seja um terrorismo biológico, porque ainda existem alguns vírus guardados lá, 7 chaves. Sim. Mas do ponto de vista prático, ninguém vai deixar de vacinar paralisia infantil, ninguém vai deixar de vacinar sarampo, porque ainda existe sarampo, existem muitos casos. Os Estados Unidos, este ano, está batendo recorde do número de casos de sarampo. Então, assim, essa é a diferença quando eu falo de erradicar, assim, acabou, não tem mais globo, em lugar nenhum do globo a circulação deste vírus. E isso se conseguiu, por exemplo, com o vírus da varíola, e estávamos em largos passos para a paralisia infantil, mas eu acho que nós tivemos um retrocesso importante, ainda tem países com vírus selvagem, daí tem toda uma discussão em relação a isso, e por isso que nós estamos vigilantes em relação à paralisia infantil. Perfeito. E aí basta um caso para essa questão por exemplo, né, se tivesse, basta um caso para voltar tudo, para começar desde que a novamente, transmissão, né, se comprove Entendi. que tenha sido dentro do país. Você falou a varíola, só para complementar, parece a história da vacinação, a varíola surge como, né? A vacina da varíola foi uma das... A primeira, se não né? a primeira, né? A primeira. Começou ali, né? É interessante a história. Eu adoro uma história, né? A varíola, como eu falei,
séculos e séculos que ela devastou o mundo. Devastou, Então, é. todo mundo super preocupado com a varíola. E a ponto, inclusive, daí tem a ver também com a origem eu trabalho no Emílio Ribas, no Instituto de Sim. Tecnologia Emílio Ribas, e o Emílio Ribas, no início dos anos do século, 1900, 1900 e pouco, ele foi criado como um hospital de isolamento para a Para a varíola. varíola. Era este o objetivo do Emílio Ribas. Então, pra você ver como é que era a É. situação em termos de transmissão. E daí o Edward Jenner faz parte da história das vacinas. Ele era um médico no interior do Reino Unido. Ele não estava em nenhum grande centro, não estava em Londres, nada disso. E ele começou a observar, uma observação clínica. Nós estamos falando de 1780 e alguma coisa. Ele começou a observar que aquelas mulheres que faziam ordenha do leite das vacas, elas não adoeciam de varíola, diferente do resto da população. E existia algo que ele observou, que era uma varíola das vacas. Das vacas. Então, elas, de alguma maneira, elas podiam até ter lesão na mão, uma lesão ou outra, não ficavam doentes, não morriam de varíola. Então, ele começou a ver, ele falou, será que se eu inocular desta lesão, eu inocular numa pessoa, né, pensando que eu estou inoculando um vírus atenuado, um vírus enfraquecido, esta pessoa não pode desenvolver uma proteção contra o vírus da varíola? Isso não passaria em nenhuma comissão de ética no mundo inteiro hoje em dia. Não pode, né? E ele pegou uma criança. Teste humano. Ele pegou uma criança, inoculou, os quadros são esses, né, clássicos da história, ele inocula esse vírus da vacina, né, da varíola bovina, certo? Inocula nessa criança. Essa criança, dias depois, ela tem uma doença, porque você está inoculando o vírus, só que muito mais leve. E a partir daí, o Jenner volta e expõe essa criança ao vírus de verdade da varíola. De novo, não passaria em nenhum comitê de ética, tá certo? E com isso ele mostra... Isso é 1900, gente, pelo amor de Deus. 700. E com isto ele demonstra, pela primeira vez na história, de que de fato você conseguiria fazer uma medicina preventiva. Porque até então a gente só falava em medicina terapêutica. A medicina só servia para tratar pessoas e curar pessoas, e não para prevenir doenças. Então, a partir daí, pela primeira vez na história, a gente vê prevenção de doença, que hoje a gente sabe que é muito melhor prevenir do que tratar. Fantástico, né? Do ponto de vista de saúde pública, doutora Rosana, qual foi o maior dano que essa desinformação que acontece hoje aconteceu, na tua opinião? Essa queda de cobertura, a perda de confiança ou a normalização dessa coisa de tudo bem, ele é anti-vacina? O que te preocupa mais desses 3 pontos, ou se tem algum outro ponto que te preocupa mais? Não, eu acho que, sem dúvida, a perda da confiança leva à queda da cobertura. Leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, né? Então, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, né, no Saúde a Sério, é fundamental que você traga a informação adequada para aquela pessoa. Porque, assim, você estar hesitante é um direito de qualquer cidadão. Você é mãe, você ama seus filhos, você quer o melhor para ele. Então, se você recebe, de um lado, uma informação que você ficou na dúvida, essa vacina aqui vai pôr um chip dentro do meu filho, não sei o quê. Por mais esdrúxulo que você ache, você está recebendo no grupo, sei lá, no WhatsApp de um grupo que você confia família, pessoas, etc. amigos, né? Do outro lado, tem o pediatra da mesma criança falando isso é bobagem, a vacina a gente usa há não sei quantos anos, ela mudou a história, ela mudou a expectativa de vida, Só que essa pessoa está na dúvida. Mãe é um bicho estranho, né? Ela Tá vai dizer, na mas e se dúvida? for na minha E se filha? for- Se Não. bem na minha filha, né? E outra, a criança está super saudável. Isso a gente sempre fala, né? É diferente. Eu sempre dou um exemplo que eu acho que é interessante. Imagina que você acordou hoje com ardor para urinar, que é uma cistite, que é muito comum, em especial no sexo feminino. Eu diria que é quase insuportável. É muito chato, quem já teve sabe, você faz xixi toda hora, arde para xixi, e você me liga, fala, doutora, eu estou
desesperada. Você está doente. Então, a sua percepção é enorme. Eu falo, olha, eu vou te prescrever um antibiótico, só que esse antibiótico pode dar, sei lá, náusea, diarreia, eu falo um monte de coisa. Você vai falar para mim e falar, doutora, a senhora não está entendendo. Eu topo qualquer coisa. Então, a sua aceitação de evento adverso é totalmente diferente deste filho, desta mãe que está na dúvida, que a criança está ótima, e eu ainda falo para ela, olha, é possível que depois da vacina o seu filho fique um pouco caidinho, possa ter febre, possa ter dor local. Daí você vai falar, pô, então por que eu vou fazer? Então, eu acho que é daí que vem acho que a confiança é o mais importante. Perfeito. Eu tenho nas minhas gestantes também alguma resistência, né? Não são em todos, impressionante, né? A gente orienta, algumas vêm com algum conceito de que não quer fazer, a gente orienta, fazem e tal. Mas tem uma em especial que elas têm muita resistência, que é a do Covid. E elas veem esse lado, né? Mas pode dar efeito. Tem trabalhos publicados com efeitos colaterais, etc, né? E a gente fala, sim, pode. Mas ela às vezes não vê o quão mais fácil é ter uma infecção e passar, ou o bebê desenvolver ali no pós-parto. Quer dizer, a gravidade disso é tão maior do que esse possível risco, né? Não sei se você vê isso na prática. Como é que tá essa questão do Covid? A Covid foi uma história, entre aspas, sensacional, né? Porque, de um lado, uma tragédia, um sofrimento. Acho que todos nós, independente do que a gente faz na vida, todos nós fomos impactados pela pandemia. E a gente sofre até hoje as consequências daquilo que a gente passou. Todos nós, tá? E na época, você lembra disso? Os pacientes, eu tenho pacientes que viajavam para os Estados Unidos, os que podiam. Viajavam, tinha uma ilha no Caribe que o pessoal ia para essa ilha, não, para ganhar vacina. Para ganhar vacina. Lá estava dando. Lá já estava dando a vacina. Então o pessoal saía do Brasil, quem podia, para ir tomar as vacinas fora do Brasil, onde tinha disponibilidade, certo? Porque estava todo mundo desesperado atrás de qualquer coisa em termos de prevenção, porque a percepção nossa era péssima. Acontecendo, né? Estava perto da gente. Chegamos a ter 4 né? mil mortes por dia no nosso país. É absurdo. Absurdo. Eu faço parte da bancada do Jornal da Cultura, e nesta época eles punham um counter, eles iam contando durante uma hora de jornal o número de mortes. Era triste demais. Era desesperador aquilo. Bom, então a gente fez qualquer negócio para tomar vacina, certo? Na época em que você não tinha nada para oferecer e que ninguém tinha proteção contra essa doença. O que aconteceu hoje mudou totalmente. Hoje não tem nenhum de nós aqui ou teve a doença, ou tomou a vacina, ou as duas coisas. Ou seja, nenhum de nós é zerado de proteção contra o vírus SARS-CoV. Nenhum de nós. Porque naquele momento todos nós somos apresentados ou a vacina, que me gerou anticorpos, mesmo que não seja a cepa de hoje, não tem problema. A base imunológica eu tenho para lidar com qualquer SARS-CoV, tá? Ou tivemos a doença. Então mudou tudo. Tanto é que ele já não vacina mais todo mundo, são só grupos específicos. Mudou. É outra doença. Qual é o problema da gestante? Na minha visão. Se tem alguém hoje que nasce, já falei quem é, né? Se tem alguém hoje que tem zero proteção, nunca viu o SARS-CoV... É quem vai nascer, né? É quem vai nascer, certo? Então, a única forma de um recém-nascido ter alguma proteção contra esse vírus, ele não teve a doença, ele não tomou a vacina, então ele tem que ganhar anticorpos via transplacentária a partir da mãe dele. Sim. Então, a única forma que ele tem para poder, nos primeiros meses de vida, enquanto ele não pode tomar a vacina, é através da vacinação da gestante. Então, a vacinação da gestante, no caso do Covid, eu acho que a gente precisa forçar, porque existe um racional. Então, quando eu conto isso, qual é hoje a população mais vulnerável para ter Covid mais grave? Recém-nascido. Recém-nascido. Então, isso precisa ser falado. Lógico que tem também a doença dela. Mas a gente eu trabalho no Grupo Santa Joana, e a gente não vê mais Covid como a gente vê no passado, em gestante, graves, né? Não casos tão graves. Claro, pode desenvolver um trabalho de parto prematuro, ter um prematuro, pode, assim como influenza e outras doenças infecciosas. Mas eu diria para você, Henri, se eu for pegar um ponto para
esclarecer para minhas pacientes seria exatamente essa lacuna de proteção nesse período neonatal. Perfeito. Mas é curioso, né? A doutora falou que teve um momento em que, quando não existia vacina, as pessoas que podiam iam buscar fora. E a partir do momento em que tivemos as vacinas aqui, houve um movimento enorme de essa eu não quero tomar. Todo mundo virou sommelier de vacina. É que daí a gente já tinha um cardápio. E aí a Antes gente de ter o essa eu quero, cardápio- essa eu não quero. E aí, É. né, eu vou entrar na questão do que mudou, né, das fake news. Porque eu acho que fake news sempre teve, né? Uhum. Essa questão da hesitação, um medinho ou outro. Mas eu entendo, pelo menos até a geração que eu vivi, que fake news e problemas com vacinas como a gente teve da Covid, eu nunca tinha visto antes. Então, o que mudou muito a partir dali? Não, primeiro mudou a velocidade da informação, né? Fato. Isso é o que mais mudou. Fato. O Jenner, lá em 1700 e não sei quanto, É. na sequência começaram a apresentar quadros, tinham artistas que faziam quadros com gente crescendo chifre de vaca, orelha de vaca, ou seja, tinha fake news naquela época, dizendo, tá vendo? Vocês vão tomar essa vacina da vaca Mas não era na e internet, vocês vão né? ficar... Mas, ó, Demorado. hoje a velocidade da informação é muito grande. Então, eu acho que esse é o principal ponto. O segundo ponto, infelizmente, tem muita gente com muito interesse, inclusive financeiro, para fazer fake news em cima, por exemplo, de imunização. Sim. Muita gente ganhou muito dinheiro na vulnerabilidade, sei lá, emocional da população, falando, não, eu te trato, eu sei o tratamento, isso funciona. Nada comprovado. Mas fazia aquela pessoa emocionalmente super vulnerável acreditar naquilo. Uhum. E daí esse mesmo grupo começou a criticar as vacinas, porque eles iam deixar de... Não faz bem pro negócio, Não né? faz Esse bem pro negócio tá- negócio. É tá triste, sofrendo. mas é É verdade. triste, mas é verdade. É verdade. Então tinha gente que falava, tomou vacina, tá arrependido? Vem cá que eu tiro. Eu te dou um Nossa. kit para tirar. Imagina se é possível tirar os Imagina. anticorpos que eu já te dei através de uma... Então, Então, assim, eu diria que eu acho que a gente viu nada parecido como foi na Covid. Não, ninguém tem dúvida que a vacina mudou, virou o jogo. Foi isso que fez Sem com dúvida. que, né, Isso é bem, a gente bem claro de voltasse à enxergar. nossa vida normal. Hoje é óbvio que é, felizmente, completamente diferente do que foi. Então, a indicação das vacinas hoje são grupos específicos, e eu estou super de acordo com isso, são para realmente grupos específicos, só que se criou principalmente com a vacina de RNA, né, que é uma das tecnologias de vacina, uma das plataformas de vacina, criou-se uma série de que eu acho até incrível a imaginação, Pessoal, né, de o pessoal coisas tem que a gente bastante ouviu em relação a isso. imaginação, Sendo que eu não sei se vocês sabem, mas um pouquinho antes da pandemia, as vacinas de RNA estavam sendo desenvolvidas para câncer. Então, você tem um câncer, sei lá, de pele, você tem um câncer de bexiga, você tem um câncer específico, você manda o seu material para este laboratório, certo? E, no caso, a Moderna é um dos laboratórios. Você manda suas células, que eu, através de uma plataforma, tecnologia de RNA, eu vou fazer uma vacina específica para você para combater as suas células de câncer. Então, isso é um baita avanço na medicina, certo? E isso teve que ser interrompido porque viu-se a necessidade de fazer outro tipo de vacina com a mesma tecnologia. Então, a tecnologia de RNA não era uma tecnologia nova, não saiu era da cartola. Não era, já vinha sendo estudado. Tem outras plataformas, essa específica já vinha sendo... E a notícia que eu tenho que dar é que o futuro é vacina genética, não tem jeito. São vacinas através dessa tecnologia. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, é muito mais fácil fazer vacinas de RNA mensageiro. Eu fui até visitar lá as fábricas. É um equipamento. Se você vai no Butantan ver vacina de gripe, é um monte de ovo, inocula no ovo, espera, e tem que crescer o ovo, e não pode contaminar. O processo é completamente diferente. Então, são vacinas que você consegue, num pequeno espaço, em larga escala, fazer uma proteção muito melhor. Então, isso é tecnologia, isso é o futuro.
Eu concordo com você, a gente vê muito hoje o avanço da epigenética, o conhecimento. Eu estudei meu doutorado microRNAs, você consegue ver especificamente como que isso pode sinalizar, ativando ou sinalizando algum gene. É tão interessante, né? É impossível pensar que não vai ter isso para vacina. Vai ser isso, né? E talvez nesse sentido que você falou, individualizado, pegando ali, geneticamente pegando e fazendo especial e fazendo neutralizar, por exemplo, numa pessoa, né? Eu Exatamente. acho que esse é o futuro, com certeza é, né? Agora, falando para o paciente que existem efeitos adversos das vacinas, existem. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa seara para a gente trazer a informação correta, né? Então, sempre houve eventos adversos monitorados, eles servem, né, justamente para que a gente evolua cada vez mais. E depois disso tudo, dessa questão, né, das fake news, agora todo mundo tem muito medo dos efeitos adversos. Eu me lembro de uma história da questão da vacina de HPV também. E me pegou porque, mesmo trabalhando com saúde há 20 anos, quando eu ouvi essa história da vacina do HPV, eu falei, será? Até eu. Então, assim, fala um pouco da questão dos efeitos adversos, né, e o quanto eles são normais e esperados e importantes até. Não, sem dúvida. Eu acho, toda vez que a gente fala em vacina, imunização, a pergunta, para mim, mais importante é a segurança. Se vai proteger 40%, 70%, lógico que é importante. Mas antes disso, para mim, é muito mais importante essa vacina é segura? É isso. Essa, para mim, é a pergunta número 1. Por isso que os estudos de vacinas demoram tantos anos. Dengue, há 40 anos estudando vacina de Quanto dengue. tempo? Demora um tempão. Porque você tem estudo para clínico, modelo animal, daí tem fase 1, fase 2, fase 3. E na minha visão, a tal da fase 4, o que é fase 4? A vacina já foi liberada, a Anvisa já aprovou. Vida real, né? Vida Vida real. real. Daí a gente começa a vacinar toda a população. E daí que a gente pode observar alguns eventos adversos Que não tinha como, por que causa da não escala. tinha antes, mesmo que eu tenha estudado 20 mil pessoas, não tinha dado para ver. Então, esta vigilância nessa fase 4, na fase da vida real, também é muito importante e os países têm que estar muito atentos para isso. Então, em termos de evento adverso, Débora, um conceito mais básico existem vacinas, plataforma de vacinas que a gente fala que é vírus vivo atenuado. Então, é o vírus vivo que eu atenuo, deixo ele enfraquecido e aplico em alguém. Se você pegar uma vacina de vírus vivo atenuado, vou dar um exemplo da febre amarela, tá? Que de todas as vacinas é a vacina que eu tenho mais respeito, por causa de segurança, tá? Se eu pegar uma vacina de febre amarela, vírus vivo atenuado, tá? E aplicar em alguém que está fazendo uma quimioterapia, certo? Ou alguém que tem um lúpus que está tratando, alguém que tem uma doença autoimune que está tratando, essa pessoa com a imunidade mais baixa, ela pode ter eventos adversos graves relacionados à vacina. Por isso que a vacina é contraindicada nessas situações. Então, nós estamos falando de uma plataforma específica, vírus vivo atenuado, febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, dengue, tudo é vírus vivo atenuado. Então, são vacinas. Se o Henry me perguntar, e na gestante? Não pode. Não pode. Só em porque nós não sabemos. Só em situações muito excepcionais. Porque a gente não. Primeiro, que elas não foram estudadas em larga escala. Ninguém vai pegar um grupo de gestante e ficar aplicando vacina. Então, este grupo de vacinas a gente precisa ficar mais atento. As outras vacinas, as que não são vivas, né? Que tem outras plataformas, elas têm uma segurança muito maior. Isso não estou dizendo que não vai dar evento adverso. Pode ter, e o mais importante é eu falar antes para o paciente. Você vai fazer a vacina de zoster? Então vem cá. A chance hoje de você ficar mais caidinha, eventualmente ter febre. Então não vai tomar vacina de zoster o dia que você tem um evento importante. Você vai ter uma festa, uma apresentação, uma reunião importante. É óbvio que não. Capaz de você não ter nada. Mas você pode ter a reação. Então, quando você já sabe que você pode ter esses eventos adversos, que são naturais, né? Você estimula o teu sistema imune a ter uma reação. Então, ele vai reagir. Para aprender a brigar, ele tem que brigar. Ele vai reagir.
certo? Esta reação faz parte da fisiologia da vacina. É óbvio que tenta-se sempre fazer vacinas com menor quantidade de antígeno, para que dê menos eventos adversos, mas pode ter. Então, a gente sempre fala, a imensa maioria dos eventos adversos são ou locais, né, local, fica vermelho, etc., ou quando a gente fala de sistêmicos, dor no corpo, dor de cabeça, uma febrinha. Pode ter? Pode ter. Você usa sintomáticos e, em geral, em 48 horas está resolvido. Aproveitando, né? Na minha prática eu vejo com muita frequência, passa ano, sai ano, volta ano, passa década e a história continua. Em relação à gripe, né? As pacientes às vezes chegam, né, com a informação de que eu não tomo, porque se eu tomo eu tenho gripe, não é isso? Toda Então a vez, vacina me dá e é vírus morto, não tem como dar, né? A gente explica, mas a paciente ela tem lá dentro que eu acho que é os efeitos colaterais que relacionam, não é isso? Ou você tomou muito tarde e você pegou uma gripe porque você não tomou Ou já estava com antes, gripe você e já tava manifestou com gripe, depois. Alguma manifestou. coisa, mas não é eu a acho até que vacina, o não mais tem como. comum, Fala sobre isso que é importante. eu brinco para as pacientes, eu falo, olha, só se o vírus ressuscitar, Ressuscitou. porque está morto. Não tem como. É fato, é impossível. Impossível. Impossível a vacina da gripe, estou pegando o teu exemplo, causar gripe. Então, É impossível. O que de fato pode acontecer e acontece? Em que época a gente faz vacina da gripe? A é quando época tá dando mais gripe. que está dando Sazonalidade. vírus respiratórios. Então, é parainfluenza, influenza, metapneumovírus, bocavírus. Vírus É uma essencial, lista né? de vírus respiratórios circulando. Então, a chance de ter uma relação temporal, ou seja, eu tomei a vacina e depois de um certo tempo eu tive um quadro respiratório, é razoável, Oh, certo? Agora, a relação causal, ou seja, eu tomei a vacina e por causa da vacina eu tive gripe ou qualquer coisa, isso é realmente impossível. é impossível. Ou às vezes é um resfriado, né? As pessoas também não entendem a diferença do que é o vírus, da gripe, do que é o resfriado, uma coisa ou outra. Mas por que não antecipar, então, essa campanha para um pouquinho antes, para não pegar o pico do começo? A campanha normalmente, nosso país é continental. Tem isso. Então, e a sazonalidade na Amazônia é diferente do Nordeste, é Por diferente de São conta. Paulo, é É diferente de é Porto verdade. Alegre. Então, isso a gente já discutiu várias vezes no Ministério da Saúde. É diferente você pegar um país como, sei lá, Uruguai. Todo respeito ao Uruguai, mas eu sempre Pequeno. falo, nasce um Uruguai no Brasil por ano. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa corte de nascimento no nosso país é 2.600.000 crianças. Diminuiu, eram 3 milhões, diminuiu um pouco. Nasce no Uruguai 2 milhões, nasce. A população do Uruguai, 2.600.000. Então, qualquer coisa que a gente for pensar, o nosso país é um país diferente É. do ponto de vista da dificuldade que nós temos em saúde pública. Então, eu concordo com você, o ideal é você fazer a vacinação antes da circulação do vírus. Só que lá no hemisfério, né, lá na Amazônia, o vírus começa a circular em Junto com o janeiro. hemisfério Em norte. janeiro. E a nossa vacina do Butantan fica pronto em março, Em abril. março, abril. Então, peraí, então eu posso usar a vacina do ano passado na região norte? É complexo. Só estou dando um Sim, exemplo é para você ver que é complexo. complexa a discussão. E mais uma coisa, não necessariamente a população vai se vacinar quando começa a campanha. Né? A campanha começou, sei lá, em abril e o pessoal deixa para se vacinar em maio, junho. Então, mas sem dúvida seria melhor. Na rede privada a gente consegue, na vacina da gripe normalmente chega Antecipa mais. Né? final de fevereiro, comecinho Já de março e a gente fala, já vai vacinar. Quem, toma. né, já sai correndo. E nesse aspecto ainda tem algum movimento, você que está bem na sociedade, algum movimento para interromper essa questão de vacinar só, falando da gripe especificamente, ignorar essa sazonalidade e vacinar o ano inteiro as pacientes? Ou não? Não dá certo isso. Por quê? A proteção do vírus da vacina da gripe, a duração de proteção é relativamente curta. Nós estamos falando em estourando 6 meses. Então, se eu fizer a vacina em novembro para São Paulo, que o vírus circula agora, março, abril, na hora que ele estiver circulando já caiu minha proteção. Então, a sazonalidade é importante, por isso que a gente tem que fazer através de campanhas. Diferente da Covid. A gente não conseguiu estabelecer até hoje uma sazonalidade. Né, Você me fala, qual é a época do Covid? Não sei. Também é muito pouco tempo. Né? Entendeu? Então, assim, é importante que a gente tente relacionar a imunização pelo menos um mês antes do início da circulação do vírus, para poder dar o melhor possível de proteção através da vacina. Perfeito. Entendeu?
Quando a gente fala de vacinas que estão vindo, né, daqui para frente, né? O que a gente pode esperar dessas vacinas de RNA que a doutora colocou? E principalmente, é uma dúvida que eu tenho até que é minha, as atualizações da Covid. Da gripe a gente já acostumou. Todo ano tem lá, todo mundo conversa, sabe como é que funciona. Mas a Covid agora? Porque eu sinceramente, tô sendo muito sincera, não sei se eu tô em dia, se eu tenho que tomar mais, se eu tenho que tomar todo ano, se eu tomei tudo que tinha que tomar, porque ficou uma lacuna em algum momento, né? Bom, então em termos de olhando para o futuro, a gente vê, recente, até me decepcionei um pouco, uma das vacinas que eu acho muito importante estava em estudos, é uma vacina de um vírus que talvez você conhece bem, você já não sei, que é o vírus, é o citomegalovírus. É um Sim. vírus super importante para gestantes, Super. é um vírus super importante para os imunocomprometidos, e infelizmente agora eles estão faz tempo atrás dessa vacina, mas de novo Não deu certo. tem vírus que são mais complicados, né? Então, eu te diria que o que está mais próximo da gente em termos de vacinação, primeiro foi o advento agora da vacinação da dengue, né? A gente ter vacina de dengue, mais do que uma vacina, o Brasil vai tentar, este ano em 2026, vacinar talvez a população entre 50 e 59 anos, que é um monte de brasileiro, então a ideia é começar pela população um pouquinho mais velha, e as vacinas também, que na minha opinião estão progredindo, são as vacinas de pneumococo. O que é isso? É uma bactéria que causa pneumonia. São vários sorotipos, né? Assim que a gente chama, tem mais de 100 sorotipos de pneumococo. E dentro das vacinas que a gente tinha até agora, tem vacina de 10 tipos, de 13 tipos, de 15, de 20, vai sair uma esse ano de 21. Então, as vacinas começam para a mesma doença, mas começam a ficar mais completas. E a mesma coisa pegando o gancho do HPV. A gente tinha uma vacina de HPV contra 4 tipos, também são vários os tipos de HPV. Hoje a gente tem contra 9 tipos. Então, são novidades. Em relação às vacinas de RNA, acho que vírus sincial é uma das próximas que chega, a gente já tem com outras tecnologias, mas chega também essa tecnologia. E, para encerrar esse assunto de futuro, a Covid, né? A Covid é o que eu te falei, hoje não é importante, eu não quero saber quantas doses você tomou, eu quero saber se você faz parte do grupo de risco e quando foi a sua última dose, só isso me interessa. Você pode ter tomado uma dose, contanto que tenha sido num período, a exemplo do que eu falei da gripe, que a proteção da vacina de Covid também não é muito longa, Muito longo. tá? É claro que ela dá uma base imunológica para você não ter uma Covid grave, mas não é que ela vai te proteger e você não vai ter Covid, não é assim. Então, lógico, vai-se atrás, porque a mudança é muito rápida, é muito grande, então, de tempos em tempos, eles vão atualizando, mas eu já te adianto que nós vamos estar sempre atrasados em relação ao que está circulando. Claro. O SARS-CoV é um dos vírus mais rápidos de pequenas mutações. Não quer dizer que a vacina não funcione, ela vai te dar uma base imunológica para Mas você em não ter algum uma doença momento eles grave. vão dizer, olha, quem tomou faz 5 anos, dá um reforço. Quem tomou faz Não, 10, dá os um grupos reforço. de risco, a gente fala a cada 6 meses. Ah, Quando a gente fala de grupo de existe, risco. então. Não, existe, tá tudo as crianças, As claro, o brincas, número de calendarzinho. doses são maiores, mas a gestante tem que tomar a cada gestação uma dose. Então, a primeira pergunta para saber se você está em dia, quem está ouvindo a gente, é saber se você faz parte de algum dos grupos de risco lá pelo Ministério da Saúde. Se sim, quando foi sua última dose? E aonde, para as pacientes, né, saberem aonde que elas podem ver essa informação? Tem a Sociedade Brasileira de Imunização, tem o calendário do Ministério, onde que ela se acha? Qual que é o lugar que ela pode se achar melhor ali para ver A o que ela deve Sociedade fazer? Brasileira de Imunizações, a SBIM, tem um portal que é Família SBIM, que eu gosto bastante. Tem um que é para mais técnico, para médicos e profissional da saúde, e tem um que é para a população geral. Lá você vai encontrar o que você quiser de informação. E eu diria, hoje eu também faço assessoria ao Grupo DASA. O que você quiser, você entra no portal, vão ter informações sérias, com referências para você ir, por exemplo, eu estou falando no calendário do Ministério da Saúde, vai estar lá o link para você entrar no Ministério da Saúde se você quiser. Então, a informação não é difícil. A SBIM tem um PDF, que você baixa o A SBIM PDF Exatamente. todos a SBIM, os anos, de todas as vacinas, se é rede privada, se é rede pública e qual o esquema. É Então, isso aí. assim, não é... A informação Não ela fácil. existe, ela existe, fácil. é verdade. esse da SBIM é muito interessante. Eu tenho no consultório um quadrão assim. Isso.
Eles atualizaram agora recentemente, até precisou atrás do novo quadrão, mas até isso, né? Não, Eles mas você entra atualizam no uma site velocidade agora, tá tudo atualizado. atualizado, Porque isso é à medida que impressionante. as coisas. Eu faço parte também do comitê de calendários da SBIM, então você viu que eu trabalho pouco, né? À medida que a gente vai atualizando, à medida que tem coisas novas, já vai colocando, porque é muito dinâmico. Eu acho que Sim, sim. eu sempre brinco com meus residentes no Ribas. Quem não gosta de infectologia não gosta de medicina, porque pensa numa especialidade Que dinâmica todo dia Nossa, acontece muito. que alguma todo dia coisa. acontece alguma coisa. Agora, falando de proteção individual e coletiva, né? A gente falou da vacina da rede privada, um exemplo, né? Se eu quiser vacinar de gripe um pouco antes, eu vou na privada, senão eu espero da rede pública que só chega por questões logísticas e tudo mais. Até onde a decisão de não vacinar é individual e a partir de onde ela se torna um problema coletivo? Eu acho que ela é sempre um problema coletivo. Não consigo pensar em saúde individual quando a gente fala de imunização, de vacinação, né? A vacina pode ser individual, mas você precisa ter a ação de vacinação. Você precisa vacinar um grande número de pessoas e eu vou te dar um exemplo fácil. Você pega uma criança, um bebê de, sei lá, 7 meses, tá? Que está num berçarinho com crianças com mais de 1 ano que já poderiam ter sido vacinadas para catapora, certo? Para varicela ou para sarampo. E os pais resolveram que não queriam vacinar essa criança. É uma decisão individual, mas que vai ter um impacto coletivo. Porque esta de 7 meses, ela ainda não tem idade para tomar as vacinas. Eu estou falando, dando exemplo específico de catapora, sarampo. E ela está convivendo no mesmo ambiente de uma criança que já poderia estar protegida de doenças graves. E aí tá Então, protegendo é aquela. uma questão, a gente fala de proteção de grupo, proteção rebanho, eu Rebanho, acho o pessoal Acho horrível esse horrível nome. também esse nome de Eu prefiro rebanho. proteção de grupo, ou seja, você tem um grupo de pessoas vacinadas para proteger aquelas pessoas que por algum motivo não podem estar imunizadas, ou porque estão fazendo uma quimioterapia, ou porque tem alguma doença de base, ou porque não tem a idade ainda para serem vacinadas. Então, e a Covid mostrou isso, né? Nós temos uma responsabilidade social. Na época da pandemia, você como médico, você viesse para mim e falar, Rosana, é o seguinte, eu tenho um parto para fazer, eu segui essa paciente 9 meses, só que eu tô com um quadro de coriza, não sei o que, parará, mas eu não posso deixar lá na mão. A minha responsabilidade coletiva é falar para você, você não vai entrar Não nesse vai centro dar. cirúrgico. Nem no hospital, Porque nem ficar nem perto no de hospital. ninguém, né? Porque, lógico, eu vou te testar, tudo, mas você vai poder contaminar mais gente. Então, é uma questão de responsabilidade social. Então, a vacinação, claro, a saúde é individual, mas a proteção é coletiva. E isso a gente. Acho que a gente aprendeu, talvez a gente esqueceu já um pouco, mas eu acho que a pandemia mostrou muito isso para nós, como era importante a nossa responsabilidade com a saúde dos outros, né? E a imunização é, sem dúvida, um gesto de responsabilidade e respeito pelas outras pessoas. Sinceramente, eu acho que a gente não tem o direito, eu não vou me vacinar, eu acabo expondo vocês, porque na minha saúde individual eu estou bem de saúde, eu não sou fumante, não sou obesa, não. Então, quem Não é? tô nem aí, não estou nem aí. Se eu estiver servindo de fonte para as outras pessoas que não têm essa mesma condição de saúde, sem dúvida eu estou colocando em risco a saúde dos outros. E como que a gente lida, então, com esse discurso dos antivax de liberdade de escolha, né? Como é que... Quem está assistindo a gente que quer ter argumento para mudar uma cabecinha, se uma cabecinha for mudada para cada um que assistir esse episódio já é Débora, grande coisa. eu invisto meu tempo nos hesitantes, porque o hesitante ele não é contra a vacina, ele só está na dúvida. E assim, se você pegar os grupos, principalmente no Brasil, os antivax, de verdade, nós estamos falando em nem 5% da população. A imensa maioria das pessoas que estão atrasadas com a vacina, estão na dúvida, elas estão hesitantes. Nós temos que investir com boa informação, levar exemplos, etc. E não é pequena essa população. O antivax, eu não daria tanta atenção, com todo respeito, porque eu sempre dou o exemplo. Imagina um antivax querer me convencer de que vacina não é bom. Ele vai perder o tempo dele.
Assim como É a eu mesma vou coisa. perder o meu Se for o tempo contrário. em querer convencê-lo. Só que isso é essa parcela. Eu no consultório, faço isso no meu consultório. Eu tenho paciente que fala, doutora, não adianta falar de vacina que eu não faço, não vou fazer. Eu falo, tá bom, legal. Não vou. Não adianta. Não vou entrar nesse embate. Agora, aquele que vem, tô com aquele que medo. vem e fala, olha, estou super na dúvida, pronto. É esse que a gente tem que conversar, mostrar os dados, mostrar os números. E é uma responsabilidade médica, né? Super, Opa. Acho que né? era isso que você ia colocar. E tem trabalhos mostrando isso, né? Muito claramente, que quando a paciente está hesitando, né? Se ela encontra pela frente um profissional que fale a favor, a chance dela se vacinar é enorme, né? Se ela encontra, por outro lado, às vezes ela até pensa em vacinar, encontra às vezes um profissional que fala o oposto, aí ela não vai vacinar. Então, também a importância que os profissionais têm, né? Não, e mais do que isso, eu acho que é importante contar a história para o paciente, né? Eu sempre falo, olha, sei lá, vacina de pneumococo, do zoster, eu falo, olha, eu já tomei. Eu já tomei minhas 2 doses, tô tranquila, proteção de 90%, então eu não pretendo ter zoster na vida. Então é um jeito de você falar, eu poderia falar a mesma coisa de outro jeito, ó, tome 2 doses, é 90% de proteção. Não, você está dando Eu também. o eu seu tô aqui. exemplo, O certo? exemplo arrasta, E né? com isso você fala, a pessoa fica, ela não vai, ela vai falar, doutora, a senhora fez mal. Não vai falar isso. Ela pode até pensar, mas não vai falar. Então você acaba dando um exemplo e é bem importante. Não diria que é só um médico, profissional da saúde como Profissional um de todo. saúde, Em geral. Mas eu acho que é uma coisa da população como um todo. Quem acredita, eu estava na farmácia, não esqueço que eu trouxe para eles esse exemplo. Eu estava na farmácia comprando remédio, outra coisa. Encostou uma senhora e ela perguntou justamente da zoster, quanto custa a vacina da zoster? Aí o menino veio, atendeu ela muito bem, então ela falou assim, eu não sei se eu vou tomar. A médica pediu, tá aqui. Eu falei, a senhora vai tomar. A senhora vai tomar. Eu tive herpes zoster no olho e olha assim, dói. E eu tinha 15 anos. A senhora não tem ideia o que é ter isso no corpo. Aí eu já... Ela, então tá bom, então eu vou tomar. Eu falei, pô, fiz o meu papel. Então É acho isso não aí. é do profissional de saúde e é do ser humano. É isso Né? aí. Acredito que do ser humano. Não, e você conta uma história para ela, né? Exato, Eu sempre falei, acho que isso cara, eu fiquei faz uma semana diferença. internada com o negócio no olho, foi uma dor horrorosa. Faz diferença. A hora que Faz você muita conta a diferença. história, é vida real. Eu nem sei se a que eu tive no olho foi zoster, mas eu falei que mas valeu. Doutora, dessas últimas que saíram, porque até eu que trabalho com isso perdi a conta já, porque graças a Deus tivemos muitos lançamentos nos últimos anos, né? Então, zoster foi uma nova, Vírus relativamente sistema nova, né? respiratório. A do vírus. Fala um pouquinho dessas últimas que apareceram, Eu acho que mesmo que não estejam ainda na rede pública, infelizmente, mas talvez, quem sabe, mas quais... Eu acho que a grande virada dos últimos 3 anos foi vírus sincicial respiratório, né? Que o Brasil está começando Para agora. quem não sabe o que é o vírus. Isso. Então, é um vírus que causa bronquiolite nas crianças, né? A maior causa de Medo de toda mãe. hospitalização e morte, né, das crianças é o vírus sincicial respiratório da bronquiolite. E por que eu não acho isso? Eu tenho certeza disso. De novo, vou contar uma historinha rápido, mas assim, o governo chileno, o infectologista no Chile, do Programa Nacional, convenceu a ministra da Saúde em fazer um investimento, eu não estou falando de coisa barata, mas que todos os chileninhos que nascessem naquele período de circulação do vírus sincicial, o governo ia dar o anticorpo monoclonal, que é o que protege, de forma gratuita, e todos os chileninhos até 6 meses de idade, então os que nasciam e até 6 meses de idade, todos iam se receber essa imunização, tá? Resultado disso, quantos chilenos morreram de vírus sincicial respiratório nesse ano que eles fizeram essa ação? 0. Olha só. É impressionante o que acontece com o gráfico. É impressionante. Aqui do lado, o Chile, eu podia falar o exemplo da Espanha, não estou falando um exemplo Aqui embaixo, aqui com a gente. latino-americano, de um governo que assumiu, tanto é que isso continuou e hoje eles são exemplos para o mundo inteiro. Então, o Brasil está fazendo seu papel. O Brasil optou por vacinar as gestantes com a vacina da bronquiolite, né, para o bebê, com o intuito de passar anticorpos via transplacentária para esse bebê nascer protegido e caso ele nasça antes da hora, ou seja um prematurinho, ele ganha usaria o o anticorpo monoclonal. Isso vai ser o primeiro ano, 2026. É claro que a gente conta muito com os obstetras, porque a indicação vai ser
para a gestante, então o médico da gestante é Sim, o obstetra, né? Para fazer isso, para que a nossa cobertura seja alta e que o Brasil também possa ver em pouco tempo o impacto dessa vacinação. Então, vírus sincicial respiratório, para mim, é uma das. E lógico, tem também para os 60 a mais, que também podem ter. Também pegam, né? Também questão da podem bronquiolite. ter não é bronquiolite, mas principalmente pneumonia, né? Tá. Pneumonia Essa relacionada vacina, então, ela cobre também a a pneumonia. pneumonia pelo vírus sincicial. Entendi. Então, para os 60 a tem as mais, pneumo ele das também outras. tá indicado. A vacina da dengue, né? Vacina Isso da que eu ia falar, dengue da dengue foi um negócio. 2024 é que a gente esquece, né? Morreram foram 6 milhões de casos e 6 mil brasileiros morreram. Gente, Puxa vida. quando chegava em 1000, a gente já achava um absurdo. 2024 foi. E infelizmente isso pode acontecer de novo. O Aedes aegypti ele é super adaptado em todos os trópicos e ele está se adaptando. Hoje tem caso na Itália, na França, na Espanha. Quer dizer, ele está livre, leve e solto. Tá Com as voando. mudanças, tá Literalmente, ele tá voando. voando. Com as mudanças climáticas, É. tudo. Então, dengue e outras arboviroses, sem dúvida, também é E a da dengue com a vacinação já é possível enxergar a redução? Ainda não? Não. Porque assim, a gente tem muito pouca dose. Tá. Então, o Brasil, vou falar o Brasil foi o primeiro país que colocou a vacina no Programa Nacional de 10 a 14 anos. Pensa numa idade difícil Ah, a pessoa não de vacina. vacinar. Gente, posso falar? Eu não levei minha filha. Me desculpem. Não levei minha Adolescente. filha. 11. Adolescente. Tenho que levar. Eles não querem. Não é que não quer. Não, É o tipo de pensa bobagem que numa eu estou idade assumindo. difícil de vacinar. Chama-se adolescente. Adolescente. Então, a porcentagem de adolescentes que têm direito à vacina, que foram vacinados, tomam. é muito pequeno. Estamos aqui com um exemplo na nossa frente, é muito pequeno. Então, não dá para ver impacto nenhum ainda. Sim. Nós temos que vacinar muita gente Pra para poder ver o sentir. impacto. Perfeito. Agora a parte legal. A gente vai falar. Não estava legal até Né? agora? Que agora é muito Tava mais adorando legal. até agora. Que agora é muito mais legal, que agora é a hora que a gente fala as bobagens que a gente Tá bom, ouve por tá aí. bom. E aí a doutora pode se estender na explicação. Não é um ping-pong de uma palavra só. Eu vou dizer o que a gente já ouviu por aí. Tá. E aí a doutora me rebate, explica para as pessoas. Eu vou começar com a vacina causa autismo. Nossa, essa é É clássica, né? de serviço que Enorme. foi feito em 1998, uma publicação no New England, que é uma baita de uma revista, super de né, reputação, e foi publicado esse estudo, em teoria esse estudo, relacionando o autismo em crianças que haviam recebido a vacina do sarampo, a vacina tríplice viral. Óbvio que teve um resultado catastrófico em termos de coberturas vacinais, certo? E depois se viu que o estudo foi totalmente fraudado, era um estudo fraudulento, que tinha interesses comerciais, tinha advogados por trás disso, querendo acionar a indústria farmacêutica para pagar todos os custos lá de crianças que eventualmente fossem autistas e tinham recebido a vacina, que obviamente fazia parte da rotina. Então, este médico, que felizmente perdeu seu direito de exercer a medicina, foi banido da medicina, o New England tirou essa publicação, pediu 1000 desculpas, mas fez um estrago até hoje. Até hoje a gente ouve essa história. E assim, a ciência provou com acompanhamento de milhões de crianças, não estou falando de poucas crianças, de milhões de crianças. Tem vários estudos em diferentes locais do mundo mostrando que não existe relação causal entre o transtorno do espectro autista e vacina tríplice viral. Tem que tomar cuidado, né? Agora, graças a Deus, a velocidade é mais rápida. Então, por exemplo, falando em autismo, né? Recentemente, Saúde a Sério, a gente se posicionou alguns minutos ou horas, talvez, depois de anunciarem
internacionalmente que o Tilenol, o paracetamol, Aham. enfim, dava autismo também nas gestantes. As A pessoas gente querem achar um rapidamente, motivo pro autismo, seja ele qual nós for, né? precisamos ir atrás da literatura, mas fizemos isso porque, e aí soltamos, fomos talvez o primeiro veículo ali que não, pelo amor de Deus, grávidas, cuidado, não, calma, tem vários estudos que Não, suportam, calma. o próprio Trump desmitiu isso. Pois é, Ele mas que o falou, estrago, né? só que ele falou com um monte de a jornalistas. Na flecha hora que ele lançada. desmentiu, tinha meia dúzia de Pois é. pessoas, nem foi pra Que mídia, nada. estrago, puxa vida, mas é isso. A gente falou um pouquinho já de RNA que não altera o DNA e que não Não. tem microchip Não. dentro da vacina. Nada, Não existe nada. nada dentro. A pessoa pega a doença por causa da vacina, porque ela derruba a imunidade, aí depois você fica doente. Não. Assim, a gente precisa reconhecer que se eu estiver falando de vacinas vivas, tá? Vacinas vivas, em pacientes com a imunidade diminuída por algum motivo, sim, pode ter risco. Mas são situações especiais e eu já te falo, se essa paciente recebeu a vacina, foi inadvertido. Alguém deixou de ver que ela não poderia ter tomado essa vacina, tá? De uma maneira geral, não existe isso. Nosso sistema imune está preparado para encontrar antígeno. Antígeno é aquilo que eu falei que estimula o nosso sistema imune. Eu estou aqui com vocês, deve ter poeira, deve ter meu batom. Tudo isso é antígeno para estimular o nosso sistema imune. Nós somos expostos diariamente a milhões de antígenos e o nosso sistema imune nem por isso fica sobrecarregado. Então, dentro da vacina tem isso de antígeno em relação a tudo que a gente expôs, principalmente numa cidade como São Paulo, com essa qualidade do ar e a quantidade de alergenos hoje que a gente tem, seja nos alimentos, nos corantes, um monte de coisa que o nosso sistema imune precisa brigar. Não vai brigar com as vacinas. Aqui é engraçado, porque eu já ouvi, se eu tive reação, é a prova de que a vacina faz mal. Mas eu também já ouvi que se eu não tive reação é porque a vacina não pegou. Não, nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. As vacinas, a gente sabe que tem dependendo da vacina, existe uma porcentagem, né? Pode variar, sei lá, desde 2% até 30% de ter algum tipo de reação. Então, vai depender muito da vacina. E nas vacinas vivas, o pessoal às vezes fala isso, não tive reação, então não pegou. Felizmente você não teve reação, o teu sistema imune deu conta lá com aquele quantidade de antígeno e você não teve reação. Se eu for lá e ver o quanto você tem de anticorpo, certamente você respondeu. Eu lembrei daquela, se não tem a marquinha da BCG... Essa é um pouco diferente. Eu lembrei porque você não tem a marquinha da BCG porque não pegou. Não, essa é um pouco diferente. Até uns anos atrás... A BCG é braço direito, né? Braço direito. Então, é uma convenção internacional, o mundo inteiro faz o braço de... Tem que ter a marquinha lá. E a marca é um sinal de pega vacinal, porque não tem como para tuberculose... BCG é contra a tuberculose. Para tuberculose, não tem como eu fazer um exame e falar, doutora, colhe meu sangue e vê aqui se eu tenho anticorpos para tuberculose. Não existe isso. É muito diferente a imunologia na tuberculose. Então, a gente precisava de algum marcador de que, ok, a vacina tinha pego. E a reação local seria o melhor marcador. O que a gente viu mais recente? Dependendo da origem da vacina, você pode ter menos reação local e isto não significa que a vacina não pegou. Tanto é que a gente não revacina mais, mesmo alguém que não tenha a marquinha, não tenha o que a gente chama de pega vacinal, a gente não revacina, isso é a orientação do Ministério da Saúde, porque sim, viu-se por outros estudos que tem proteção. Porque tem a proteção. Emendando nessa, e a da hepatite B quando não positiva, por exemplo, o anti-HBS, que seria um marcador? Como é que funciona? Tomou 3 doses, mas não positivou. Então vamos lá, para quem está ouvindo a gente, todo cidadão brasileiro tem direito de 3 doses contra a vacina da hepatite B, que além de causar hepatite, esse vírus, ele é intimamente relacionado com câncer do fígado e cirrose, tá? Então é uma vacinação, na minha ótica, obrigatória, vacina super segura, feita há muitos anos. O que acontece? Eu fiz 3 doses. A gente faz essa vacina hoje no nascimento. Então o recém-nascido nasce, ele faz a primeira dose, 2 meses depois ele faz a segunda dose, 6 meses depois ele faz a terceira dose e acabou. Então, uma criança hoje de 6, 7 meses já fez as suas 3 doses. Esta criança, daqui a 20 anos, 20, ela quer ser médica. Estou dando um exemplo. Ela quer ser médica. Vai para a faculdade de medicina, entra, passou no vestibular, e eles vão lá
coletar o exame para ver se ela tem proteção contra o vírus da hepatite B, porque ela vai entrar em contato com sangue, com gente acidentada, ela precisa estar protegida. E daí a gente vê que ela não tem anticorpos. E daí você fala, oxe, não adiantou nada. Fiz lá minhas 3 doses, fiz tudo direitinho, não adiantou nada. Então, especificamente para o vírus da hepatite B e para a vacina, se você deixa um intervalo muito grande entre a última dose, que foi lá aos 6 meses, para coletar o anticorpo 20 anos depois, ele pode estar não detectável, porém, como o hepatite B tem um período de incubação longo entre você entrar em contato com o vírus e ter a doença, tem um período. Então, a hora que você entrar em contato, Seu então sistema ele reage. entrou na Ele vai medicina, lembrar. foi lá para o pronto-socorro, entrou em contato com o sangue. O sistema imune tem memória imunológica e eleva de novo o grau de proteção se ele for exposto. Então, isso é o que acontece em 95% das situações. Tem 5% que, de fato, aquele recém-nascido não respondeu. E para a gente saber se ele está no grupo dos 5% ou se ele está no grupo dos 95%, o que você pode fazer é dar o que a gente chama de dose desafio. Você dá uma dose só de vacina e dosa depois. Porque se ele estiver nos 95%, a hora que você der uma dose de desafio, Já você sobe. estimula e Interessante. vai lá Quando para começou cima. essa vacina de hepatite? Ixi, há muitos Faz anos. tempo, Será né? que eu tomei? Eu tô desesperada agora. Não, Me lem- muito. Me lembrei de uma coisa, que eu não tenho a minha carteirinha. 90 e pouco. Eu Ah, posso estar então deve ter enganada, tomado. mas Mas é uma pergunta interessante. Quem não tem carteirinha guardada, né? A mãe não guardou, enfim. E fazer, O que né? a gente faz? Porque faz tudo? Porque quando eu engravidei, eu me lembro que eu parecia uma peneira. Mas não, e aí? assim, Débora, algumas doenças eu consigo dosar os anticorpos. Então, hepatite A. Ai, não sei se eu tomei, se eu tive a doença, não sei o quê. Tem 2 opções. Ou eu te vacino, não precisava, mas mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Ou eu colho o seu sangue e falo, ó, Tem. você precisa de vacina ou não, você está protegida. Então, tem algumas doenças que eu consigo estabelecer através de exame de sangue, mas a imensa maioria, se eu não sei, sei lá, várias doenças aí, não tem nenhum problema você ser vacinado. O fato de você já ter vacina no passado e tomar uma vacina, vamos chamar de extra, não tem impacto do ponto de vista na sua imunidade ou na sua proteção. Não, realmente não tem problema. Então, na dúvida, você pode fazer a vacina ou conversa com o seu médico no sentido de ver em que situações, eventualmente, você pode fazer o exame. Maravilha. Mais alguma Muito aí? bom, né? Eu tenho mais um monte, Então mas não vai. podemos deixar a Rosana o dia inteiro aqui com a gente. Só mais né? uma, vai. Eu acho que eu vou puxar um pouquinho para obstetrícia, um pouquinho para falar, né, para as nossas pacientes, não poderia deixar, né, não poderia perder essa oportunidade, né? Então, se você pudesse lembrar pra gente, né, as vacinas que as pacientes têm que saber na gravidez, né? Tem aquelas que a gente costuma dizer que são as obrigatórias ou recomendadas e a carteirinha antiga pra gente avaliar, né? Principalmente DT, tríplice bacteriana, a hepatite B, enfim. Fala pra gente pra relembrá-las o que é importante. A obstetrícia é um momento, a gestação é um momento fantástico, né? Se Oh, tem uma coisa fantástico. linda na Lembro de natureza, todas e eu as não sou filhas que eu obstetra, hein? Não, porque é uma imunologia da proteção, né? Que não é individual. Tudo bem, você vacina a gestante, mas o objetivo número 1 É passar pro bebê. É o passar primeiro pro ato de bebê. amor da mãe É para passar aquela pro bebê. criança, né? É o passar pro Eu bebê. acho que é isso. Então, quando a gente pensa em as vacinas, né? Hepatite B que eu acabei de comentar, né? Hepatite B é um vírus que pode ser transmitido de mãe para filho. Então, é fundamental que até, eu diria que não é nem na gestante, você deveria estar vacinando antes de engravidar, né? Se não perdeu a oportunidade por algum motivo, vacine na gestação. Vacina super segura e, na minha opinião, praticamente obrigatória. Sim. Vacina de influenza, vacina da gripe. A proteção é da gestante? Sim. E você protege contra, em especial, trabalho de parto prematuro. Tem estudos mostrando que você diminui o número de prematuridades com a vacinação materna, porque esses quadros virais podem desencadear, podem estimular um trabalho de parto prematuro. Então, a vacina da gripe, você protege a gestante, você protege o bebê nos seus primeiros meses de vida, porque ele só vai poder tomar a vacina a partir de 6 meses, e você também previne algumas complicações, baixo peso, prematuridade, etc. Então, é outra que...
Covid, já falamos, né? Então não vou Vamos nem relembrar o insistir. Covid, né? Uma dose na gravidez, mesmo que tiver atualizada, uma tem que Uma ser dose ali. por gestação. Importante falar, né? E a mesma coisa do difteria tétano e coqueluche, né? A coqueluche é uma doença, lógico, tem no adulto, você tosse mais do que, sei lá, 3 semanas, tem que passar na minha cabeça a possibilidade de coqueluche. Só que nos pequenos, em especial menor de 1 ano, menor de 6 meses, a doença é mais grave. Então, se você for ver quem morre de coqueluche no Brasil, em qualquer local, são os pequenos. Uhum. Então, os lactentes. Então, é fundamental a vacinação, porque e a vacinação dessas crianças, eles só vão estar protegidos a partir de 6 meses de vida. Eu tenho que vacinar a gestante. Entendi. E o Brasil dá gratuitamente a Após 20 tríplice semanas, bacteriana, obrigatoriamente, a partir sim. de 20 semanas, a tríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche, principalmente por causa da coqueluche. Uhum. Que mais que eu Do estou vírus esquecendo? sincicial, acho que é importante Vírus lembrar, né? sincicial, Que é a gente já tinha novidade. falado, mas vamos reforçar, né? A partir de 28 semanas no nosso país. Então, quem está ouvindo a gente e entrou na 28ª semana de gestação, vai atrás, gratuita essa vacina no nosso país. É um passo enorme que o Brasil está fazendo para diminuir também os casos de bronquiolite nas crianças. Então, acho que tem vacinas em situações Que podem especiais, que necessitar, daí né? a gente pode... Febre amarela, situações meningo, específicas, pneuma, mas tétano. essas que nós falamos é rotina fazer e Perfeito. nós temos que fazer. Perfeito, obrigado. Bom, para fechar a nossa conversa, eu queria que a doutora deixasse assim, qual que é a mensagem principal que você gostaria que permanecesse para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, quando esse episódio acabar? O que ele tem que levar daqui? A primeira coisa, eu acho que foi a primeira frase que eu falei, né? Que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Não esqueçam disso. Eu, infelizmente, sou de um tempo que eu tenho colegas de turma que tinham paralisia infantil e que tinham que vir para a escola usando aqueles, né, artefatos artefatos mecânicos, da etc. Ou seja, a gente não quer mais ver isso. Nós estamos absolutamente em outra fase. E isso tudo aconteceu graças às vacinas. Então, eu acho que a principal mensagem é: tá na dúvida? Converse sobre o assunto. Procure se informar, converse com pessoas que vão te dar informação, mostrando os benefícios, as limitações. Claro que as vacinas têm limitações, né? Não é 100%. Na medicina não existe muito 100%. Então, eu acho que é importante você se informar para você poder tomar a melhor decisão possível. A gente fala que o efeito colateral das vacinas é produzir adultos saudáveis, né? E é verdade. Então, e outra que a gente fala também, a única coisa que não tem vacina é o arrependimento. Então, não se arrependa de ter deixado de fazer alguma proteção, principalmente para quem você ama, vai atrás da informação. Excelente. Vou deixar para você agradecer. Obrigado, eu queria agradecer imensamente, acho que foi mais do que fantástico, foi emocionante até, porque realmente a gente vê o quanto uma medida, né, uma orientação, às vezes alguém dá uma palavra só, como a Débora fez com a nossa colega lá na farmácia. Às vezes falta um empurrãozinho, né? Então, poxa vida, essa hesitação ela tem que reduzir, a gente tem que fazer parte dessa ajuda para as pacientes. Então, nossa, eu agradeço demais, tenho certeza que as pacientes vão adorar e vão mandar para outras pacientes, porque realmente todo mundo deveria entrar em contato com isso. Obrigado, essa é a função de Saúde a Sério. Foi muito bom mesmo. Eu, como jornalista de saúde, foi uma honra novamente entrevistá-la. Não é a primeira vez que eu entrevisto a doutora Rosana, mas assim, é sempre um prazer. E para os nossos espectadores e seguintes e seguidores, e não deixem de acessar o nosso site, sempre tem lá uma matéria atualizada, desmistificando fake news, saudeasério.com.br. A gente tem as redes sociais, saúde.asério, segue a gente lá, vai ter os nossos shorts curtinhos daqui, no YouTube o episódio completo, curte, compartilha, comenta, faz tudo aquilo que vocês já sabem, para ajudar a gente nessa missão do Saúde a Sério, que é levar a saúde a sério para quem precisa. Só tenho a agradecer. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais.